Bênçãos, librianos, librianas. Chegou a sua vez, estou aqui com o baralho. A gente já vai começar a embaralhar. Só quero te dizer, tá? Te pedir, deixa seu likezinho aí para abençoar o vídeo, abençoar o canal, tá? Para me incentivar, para me estimular a poder produzir mais conteúdos para você, tudo bem? Então deixa aí o seu likezinho, não se esquece. Agora, quero te lembrar, você pode consultar seu ascendente, seu lunar, sua Vênus e seu solar, tá? Então, depois que você assistir a esse, você pode assistir aos demais para ver qual a vibração que está mais forte na sua vida, tá? Eu vou fazer os cortes aqui, ó, e vamos às previsões. Bom, Libriano, Libriana. Então, você vai estar naquele momento... você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é como se você tivesse a tendência a pensar mais nos problemas do que às vezes nas soluções. Sabe, como se você tivesse tendência a pensar um pouco mais nos aspectos negativos da relação, do relacionamento? Isso para quem se relaciona. Para quem não se relaciona, de você pensar, de você ficar encontrando justificativas de por que você não encontra alguém, ou de por que alguém não te merece, enfim. Mas existe esse questionamento, essa energia negativa aí, e você pensando em situações problemáticas. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa mente um pouco mais voltada aos problemas, mas aquela situação de é como se você estivesse tentando encontrar uma resposta sobre qual é a atitude que eu preciso mudar na minha vida para ter uma resposta diferente no âmbito amoroso, né? Então você pensa nos problemas, você tá... Quando eu digo a mente mais negativa, acho que não é nenhum termo correto para você. Você vai estar mais pensativo a respeito dos seus problemas. Esse é o foco, né, nessa quinzena aí. E você vai estar com muita vontade de fazer mudanças, de fazer alterações que possam provocar situações diferentes na sua vida, né? Mas você tem uma tendência a agir de acordo com o momento, ou seja, é como se você espera a situação ocorrer para depois você fazer. Eu vou traduzir isso para você. Você tem a tendência a não pensar muito no futuro, sabe? Aquela pessoa que aconteceu, o fogo criou, eu vou tentar apagar o fogo agora que criou. Então aqui pede que você pense um pouquinho mais no futuro, não se fixe tanto só no passado e no presente, entendeu? Mas pense também no futuro da relação, anteveja, preveja com as previsões aqui que eu te dou, sobre situações e possibilidades futuras para que você não fique tão congestionado com coisas do passado e do presente, né? E que com isso você faça coisas pensando no futuro, ou seja, vou te citar um exemplo. Você, às vezes a outra pessoa, o seu parceiro ou sua parceira não está num bom momento. Mas se você tiver o pensamento no futuro e entender que às vezes aquela postura daqui uns 2, 3 dias dessa pessoa vai mudar, você não precisa se preocupar tanto assim, entendeu? Deixa a pessoa maturar no tempo dela. Lógico, eu estou citando um exemplo, não estou falando para você fazer isso. Veja as previsões do seu signo, as dicas que eu vou dar aqui, veja a previsão do signo da outra pessoa, veja seu ascendente, seu lunar, ou seja, confira tudo para você ter o máximo de instrução. Mas eu estou citando um exemplo, você tem tendência a esperar o problema acontecer para depois você querer fazer as coisas. E pensa um pouquinho mais no futuro, porque pensando um pouquinho mais no futuro, você vai poder ter um pouquinho mais de tranquilidade mental em alguns assuntos aí, tá? Se você se relaciona com alguém do elemento fogo, tá bom? Lembrando que para quem não se relaciona, é como se você tivesse também que fazer uma limpeza das situações do passado e do presente e pensar um pouquinho mais no seu futuro em termos de relação amorosa. Então, às vezes, por exemplo, você tem a tendência, às vezes você encontrar alguém
que talvez essa pessoa não esteja na melhor situação, não seja a melhor das pessoas naquele momento, mas talvez se você avaliar, se você prestar atenção, talvez ela está passando por um momento difícil, ela tem alguma coisa que no futuro ela pode resolver. E você tem uma tendência um pouco radical de, a pessoa não está do jeito que eu gostaria, corta. Conheci uma pessoa, não está do jeito que eu gostaria, ela não é do jeito que eu gostaria, corta. Você tem essa tendência. E é por isso que eu estou te falando, pensa um pouquinho mais no futuro. Ou seja, a pessoa não é bem aquilo que você gostaria, mas quem sabe ela não muda aos poucos. Sabe, cuidado com essa frase de, ninguém muda. Eu duvido nisso. Eu acho que todos nós, diariamente, nós estamos reavaliando os nossos comportamentos. Algumas atitudes a gente muda. Claro, a gente é cabeça dura em algumas coisas, né? Todos nós, todos os signos são cabeças duras em alguns assuntos. Uns são mais no lado amoroso, outros são mais no lado financeiro, outros são mais no lado profissional, entendeu? Mas reavalia, não corta tão rápido assim as pessoas da sua vida. Reavalia, pensa mais. Pensa mais no futuro, não seja tão imediatista, é essa palavra. Você tende a ser muito imediatista. Se você se relaciona com pessoas do elemento fogo, vem falar aqui pra você, ó. Pode ser sim que você se encontre em um período de dificuldade, mas essa dificuldade, ela se impõe um pouco pra você, tá? Então, assim, os problemas... Não é que você caça problema onde não tem. Você consegue enxergar os problemas. O problema é que você se paralisa no obstáculo. Você não se preocupa... Não é que você não se preocupa, mas você não tem tanto o hábito de pensar tão longamente, num futuro tão longo, né? E eu não estou querendo dizer aqui 50 anos para o futuro tão longo. Eu estou falando assim de pensar daqui 3, 4, 5 meses, né? E essa é a situação. Você tem sim situações problemáticas que você tem toda a razão de pensar, mas cuidado para não ficar muito paralisado no presente, e às vezes não pensar no futuro. Porque às vezes o futuro pode te dar um certo conforto. Ela não está assim, mas quem sabe se eu mudar aqui, e acolá, ela se transforma um pouquinho. Então essa é a dica para você que se relaciona com o elemento fogo. Porque alguma coisa aí não vai estar se encaixando, alguma coisa vai te deixar descontente. Você que se relaciona com os signos do elemento fogo. Lembrando, os signos do elemento fogo são Áries, Leão e Sagitário, tá? Só para você não esquecer. Falando dos signos do elemento terra, para você não se esquecer, são Touro, Virgem e também Capricórnio. Aqui vem falar que essas pessoas do elemento terra, elas tendem a se isolar um pouco, mas se isolar de propósito. Eu sinto na minha intuição, não é nem na carta, mas eu sinto na minha intuição de como se a outra pessoa, nesta quinzena, sabe, como se ela quisesse se fazer um pouquinho de difícil e ela quisesse que você fosse até ela. Ela gosta de você, eu vejo os sentimentos da parte dela, dessa pessoa. O problema é que é uma pessoa apegada a algumas coisas e essa pessoa quer que você dê o braço a torcer. Entendeu? Você tem cabeça para isso, você tem cabeça no lugar para isso, né? Eu acredito que se você fizer um pouquinho de esforço, você pode tornar as coisas melhores entre vocês, tá? Você pode transformar as coisas, as situações entre vocês aí, fazer com que elas se tornem um pouco melhores, tudo bem? Mas com seu esforço, com o seu empenho, tá? Com a sua prática, com a sua conduta e ir atrás. Não espera o signo de terra vir atrás de você, não, porque ele vai estar esperando por você. Se você for até ele, até ela te abre as mãos, tá? Estará de braços abertos, desde que você reconheça os seus defeitos e tudo mais, né? Mas estará de braços abertos. Eu não estou falando aqui de reconciliação, tá? Atenção, eu estou falando aqui de pessoas que já se relacionam, tá? Ou no caso de você começar a se relacionar com alguém no mês de abril, tudo bem? Você que se relaciona aqui com pessoas do elemento ar. Elemento ar. Signos do elemento ar. A gente tem Gêmeos, a gente tem Aquário e a gente tem Libra, que é você, né?
Se você se relaciona com alguém do elemento ar, vai estar um pouquinho difícil. Eu acho que um dos signos mais desfavoráveis para você são os signos do elemento ar. Por quê? Porque vocês têm tendência a não chegar em lugar nenhum. Um quer de um jeito, outro quer do outro, não se chega a uma conclusão e as coisas não se acertam e fica aquela situação aos ares, né? Jogada para um canto, um para o outro, e cada um quer ir em busca do seu objetivo, mas o seu objetivo não se alinha ao objetivo do outro. Então fica uma situação difícil, né? E você vai ter que ter paciência e vai ter que reavaliar se compensa você esperar essa pessoa mudar no futuro. Analisa a personalidade dela, de todo esse tempo de convivência que você tem com ela, qual que é o principal da personalidade que essa pessoa tem tendência a ter. Analisa um pouco, tá? Eu acredito que seja uma fase, porque a gente está com Sol em Áries, e Sol em Áries deixa as pessoas mais corajosas, mais determinadas, e às vezes isso tem um ponto bom, mas isso tem um ponto ruim, que às vezes as pessoas são mais teimosas do que o normal. Então veja qual é o padrão de comportamento, de personalidade dessa pessoa, porque às vezes é só uma questão de momento. E às vezes não compensa você romper só por conta disso, tá bom? Se você se relacionar com alguém do elemento água, Câncer, Peixes, e também a gente tem o signo do elemento água de Escorpião, tá? Então Câncer, Peixe e Escorpião. Câncer, Peixes e Escorpião, tá? Então, algumas coisas ainda precisam vir à tona entre vocês, né? Você passa por essa situação em que você quer mudanças, né? Você tem essa tendência a pensar muito no presente e no passado, mas você quer mudanças. Aqui mostra como se coisas ainda fossem reveladas, como se segredos ainda fossem revelados entre vocês. Pode ser assim que você passa a descobrir nesta pessoa sentimentos que você às vezes achava que essa pessoa não tinha, pensamentos que você às vezes achava que essa pessoa não tinha, entendeu? Então é como se uma nova parte dessa pessoa se mostrasse para você. Não vem falar necessariamente de um momento bom ou ruim entre vocês, porque vai depender muito do que é essa situação, do que é esse segredo, vamos dizer assim. Não é, pode ser que seja um segredo, mas alguma coisa que está oculta. Não necessariamente um segredo, alguma coisa que a pessoa guarda sete chaves. Às vezes é alguma coisa que não teve a oportunidade de se mostrar, né? E nesse sentido você precisa ter mais atenção, né? Mas aqui me vem assim mais como se a outra pessoa tivesse mudanças de hábitos e de comportamentos e você descobrisse uma nova pessoa. Mas aqui me vem como se você tivesse que ter um pouquinho de paciência, porque vai te dar um pouquinho de trabalho. Essa pessoa vai estar um pouquinho teimosa também, tá? Para quem não se relaciona, os signos mais favoráveis para você se relacionar são. Então, no caso aqui, o que está mais ou menos para você são os signos do elemento água, e mesmo assim ainda está um pouquinho difícil. Você vai passar por uma quinzena aí que você vai ter que ter mais paciência, tá? Vai ter que ter mais paciência, vai ter que ter mais jogo de cintura, tá? Tenha mais perspectiva a longo prazo, pense mais a longo prazo, para você não se prender muito no presente e você aos poucos ir abrindo a sua energia, porque a sua energia precisa estar mais aberta, ela está um pouquinho fechada, ela está um pouquinho muito reativa, o bateu, levou, o que aconteceu, é o que eu vou fazer, e você precisa pensar mais no futuro e se abrir mais para que as novas oportunidades possam surgir na sua vida, tá bom? Bom, te desejo muita paz, muita sorte. Vou deixar um vídeo aqui, um vídeo vai aparecer aqui na tela, você clica nele, que aí vai aparecer a playlist com todos os vídeos, tá? Dos signos de previsão quinzenal do amor para o mês ali, para a primeira quinzena do mês de abril. Então você já pode clicar, você já vai para lá, você já consulta seu ascendente, seu Vênus, seu lunar, seu solar, consulta tudo para ter o máximo de dicas
e de orientações possíveis, tá bom? Eu espero ter te ajudado e bênçãos, almas queridas, almas benditas.